As pessoas que enganaram seus parceiros. O que aconteceu? Minha primeira namorada me traiu. Eu fiz uma segunda tentativa. Ela me traiu de novo. Nós terminamos. Poucos meses depois eu recebi um novo grama à força. Ela me traiu. Nós terminamos. Poucos meses depois eu recebi outro grama à força e o cara com quem ela me traiu me contou antes de me contar. Neste ponto, eu estava apenas bravo com a frequência com que as pessoas me traíam. Então saí. Conheci uma garota ao acaso. Nós beijamos. Parei. Chamei minha namorada traidora e terminei com ela. Gostaria de fazer um prefácio com isto. Eu nunca mais na minha vida trairia de novo. Sou uma pessoa completamente diferente hoje do que era então. Sou um alcoólatra. Eu ficava bêbado e fazia coisas de que me arrependia horrivelmente, a ponto de nem me lembrar de fazê-las. Eu bebia com qualquer pessoa para conseguir álcool. Era nojento. Eu sou uma mulher de 90 libras 5 toneladas. E me meti em situações drásticas tantas vezes. Na verdade, eu acordava sem saber se tinha dormido com alguém. Depois que deixei um cara me pagar bebidas a noite toda. Eu faria isso apenas para conseguir bebidas de graça. Eu estava em um relacionamento e ela era meu principal fornecedor de bebidas porque também era um alcoólatra. Mas quando ela não estava por perto, eu ainda precisava me embebedar porque meu alcoolismo estava horrivelmente fora de controle. Sem ela, eu teria os tremores. Não tinha intenção de dormir com ninguém que me comprasse bebidas. Mas sabia que a maneira mais fácil de conseguir bebidas grátis era flertar com homens nos bares. Acordei em lugares questionáveis, nem mesmo lembrando uma única coisa sobre a noite. Isto aconteceu repetidamente. Até que finalmente um dia acordei no hospital com meu rosto absolutamente preto e azul e tive uma hemorragia cerebral. Fiquei sóbrio naquele dia. Não estou em um relacionamento agora. E estou sóbrio há mais de 600 dias. Eu estava no exército. Casei com uma garota de minha cidade natal. Ela continuava me traindo e me acusando de trair. Deve ter sido por 4 homens separados antes que eu finalmente a traísse. A razão pela qual o fiz foi porque me senti como um tolo sendo fiel a alguém que obviamente não se importava com o que eu sentia. Mesmo assim, quando o fiz, tive uma dor de estômago e não me senti menos tolo de fato. Senti-me como um tolo maior. Senti-me vazio e oco. Foi quando eu estava no exterior, na Coreia, tentando consertar as coisas, que ela teve um amigo enquanto estávamos na hora de enfrentar. Suas respostas foram frias e não foram bem-vindas. Apesar de termos concordado em resolvê-las, ela continuava olhando para o dispositivo e sorrindo presunçosamente para alguém. Eu estava acabado. Por cima dele. Eu não falei mais com ela até a audiência de divórcio. Uma lição bem aprendida. Foi há muito tempo. E ainda me incomoda pensar sobre isso. Ana era uma virgem de 20 anos. E eu era uma monógama em série de 23 anos. As coisas ficavam quentes e pesadas até a piva atual. Depois ela esfriava. Dizia não. Se vestia ou se afastava um pouco. Eu sempre respeitava o não. Mas ficava cada vez mais frustrada ao longo dos meses em que nós vimos. Na época, eu vivia com colegas de quarto que não se preocupavam muito em ter pessoas dormindo na sala. Então quando o meu amigo, seu namorado vamos chamá-la disso tomávamos algumas bebidas, eu dava aos rapazes meu grande sofá no meu quarto. E tirava o colchão da box spring para a Sui. Eu peguei a box spring. No escuro havia alguns ruídos que pareciam muito com alguns beijos prolongados de boa noite que foram muito apreciados por ambas as partes. Os rapazes tinham acabado de se reunir recentemente. Quem pode culpá-los por terem ficado um pouco rançosos? A mola das caixas e o colchão estavam bem próximos um do outro. Isso e eu murmuramos um pouco sobre isso. Rimos um pouco alto demais sobre isso talvez. Mas os rapazes estavam perdidos em seu próprio mundo. Aparentemente isso fez Sui ir um pouco e ela me convidou para ir ao colchão dizendo algo como: você não precisa dormir nessa coisa. Venha até aqui. Escusado será dizer que a Sui e eu batemos na trilha sonora que os meninos deitaram, acrescentando nossa própria letra à mistura. Foi um bom momento, separadamente, para todos. E eu me senti como um bom pedaço de porcaria para isso quase imediatamente depois. Sui e eu concordamos que foi uma única vez e não falaríamos sobre isso a ninguém. E os meninos concordaram em ficar quietos. Mais tarde naquele dia, Ana apareceu, visivelmente, e compreensivelmente, chateada. Ela terminou comigo. E eu decidi que eu nunca mais faria outra pessoa me olhar daquela maneira. Nunca mais trapaceei desde então. E na verdade encontrei Ana anos mais tarde. Nós nos pegamos. Pedi desculpas profusamente.
Ela na verdade riu sobre isso e me disse que afinal ela não estava interessada em rapazes e que tinha vivido o estilo de vida Subaru muito feliz durante anos. Nunca mais copiei desde então, mas descobri o amor pela intimidade do grupo. Há mais de um ano não tínhamos sido íntimos. Tínhamos nos transformado em apenas bons amigos que se preocupavam um com o outro. Mas a paixão física havia desaparecido. Havia muito álcool envolvido quando isso aconteceu. Eu me sentia mal com isso e o aceitaria de volta se pudesse. Mas não posso. Fui honesto sobre o que aconteceu e nós terminamos. Ainda somos amigos íntimos e ainda nos preocupamos muito um com o outro. Ela encontrou outra pessoa mais adequada para ela do que eu e estou muito feliz por ela. De certa forma, foi o catalisador para nós fazer o que precisava ser feito no relacionamento. Rompimento, para nós fazer aos dois felizes. Alguns meses antes de partir para o exército, conheci uma garota incrível através de um amigo. Aconteceu que tínhamos vivido na rua um do outro nos últimos anos e nunca sabíamos que existia um ao outro. No decorrer de alguns meses, passamos de conhecidos a namorados e a esmagar o tempo todo. Então eu parti entre o campo de treinamento e a escola de treinamento para o meu trabalho. Eu estive fora 5 meses. Acabei namorando uma garota em minha escola e terminei com a garota em casa. Sempre me senti péssimo sobre como a traí durante anos. Senti que traí-la arruinou minha chance de felicidade. Finalmente conversamos alguns anos depois e descobri que minha traição havia enviado em espiral. Ela entrou para o exército. Casou-se com um cara que a traiu. Divorciou-se. É difícil saber que eu a enviei dessa maneira. Eu estava infeliz com muitos maus tratos e abusos e trapaceei com uma amiga que me fez sentir tudo o que eu tinha a pedir-lhe. Mas isso não é uma boa desculpa para usar. Eu estava apenas sendo um idiota. Afinal, eu poderia ter ido embora, mas estava julgando dos dois lados esperando que as coisas mudassem e ficando um pouco profundo demais na minha outra situação. Descobri também que ela estava trapaceando ao mesmo tempo alguns meses depois enquanto tentava resolver isso. RS ainda se sente mal por isso. Mesmo assim, eu perdi um grupo de amigos por causa disso e quebrei sua confiança. Um amigo engana constantemente as meninas porque Deus lhe perdoará. É isso aí, essa é a razão dele. Sua família e ele são mega religiosos e ele simplesmente acredita que Deus o perdoará. Meu motorista de táxi estava desesperado para trair sua esposa. Ela era um pouco de um homem e na verdade ficou bastante zangado quando me falou sobre isso. Primeiro dia como motorista de táxi estava apenas desabafando para mim. Ele disse que é como comer torta. Ele está cansado do único sabor, mas ama sua esposa. Senti como se estivesse batendo nele. Ela foi honestamente horrível. Nossa relação se transformou em sermos praticamente companheiros de quarto, dormindo em quartos diferentes. A conexão física se foi. Não podíamos brincar um com o outro ou tentar agir de forma engraçada sem incomodá-la. Tudo que eu fiz foi estranho e ridículo. Então acabei me conectando com meu chefe em um nível emocional. Uma coisa leva a outra e agora estou desejando que minha namorada termine comigo porque sinto que ela pensa que eu sou seu caso de caridade. Eu pensava que não estava mais apaixonado. Estávamos casados há 7 anos e nossa vida doméstica era super estressante na época. Apenas o de sempre. Contas para comprar. Crianças pequenas. Odeiam nossos empregos. Este cara mais jovem na minha indústria estava flertando e eu estava flertando de volta e isso se transformou em um flerte. Fizemos isso sempre que nos vimos. E também encontrávamos maneiras de nos encontrarmos em lugares. Fui preso 2 anos depois no dia de Natal. Meu marido encontrou os textos. Depois de tudo aquele marido ficou comigo. Agora estamos casados há 20 anos. E todos os dias olho para trás e penso como fui estúpido por quase arruinar minha família. Não estava feliz no meu relacionamento e lhe disse isso várias vezes. Ela não permitiria que terminasse por causa do que todos pensariam e também temos uma imagem a manter e quando aqueles que pararam de trabalhar vou fazer com que as crianças o odeiem por nós deixar ela me quebrou e acho que o fiz como uma retaliação por não permitir que eu fosse feliz e me afastasse dela. Ainda não há desculpa, mas não importa que eu ainda seja um grande pai. Eu faço questão de que eles saibam. Eu deixei a mãe deles. Não eles. Ambos paramos de tentar em nosso relacionamento. Essencialmente nós tornando companheiros de quarto. Um cara no trabalho começou a me tratar como se eu fosse especial. Me dizendo como eu era bonita. Foi bom ouvir isso. Com o tempo, nossa amizade foi ficando cada vez mais pessoal até que não foi um grande esforço decidir ser íntimo. No início, a ideia de dormir com esse cara era ridícula. Eu nunca teria pensado nisso. Mas olhando para trás,
Posso ver onde ela estava constantemente testando os limites de nossa amizade para nos levar a um lugar onde ela pudesse me propor. Aconteceu tão lentamente, com o passar do tempo, que nunca pensei em nada disso. Não tenho certeza se é traição ou não, mas tentei terminar com minha ex e ela começou a chorar e implorar para dar outra chance. O que me partiu o coração e eu disse com relutância que estava tudo bem. Tentei novamente algumas semanas depois porque a relação não estava melhorando. Mas aconteceu a mesma coisa. Ela era uma garota muito legal e nós demos bem. Mas nossas personalidades eram muito diferentes e eu não estava disposto a fazer dela minha parceira de vida. Decidi fazer uma viagem de mochila pela selva para desanuviar minha cabeça. No trabalho, contei a uma garota que conheci através de amigos mútuos e ela disse que nunca fez uma viagem de mochila e sempre quis. Então eu a convidei em tom de brincadeira e para minha surpresa ela aceitou e ficou super entusiasmada. Durante a viagem, nós realmente nos conhecemos e decidi que gostaria de continuar um relacionamento com ela. Dormimos na mesma tenda e bebemos whisky sob as estrelas. Mas eu não tentei beijar ou ficar íntimo. De forma alguma, porque ainda estava tecnicamente em uma relação. Quando chegamos em casa eu terminei de vez e 3 anos depois estamos noivos. Acontece que eu não tentei fazer nenhum movimento em cima dela, fez com que ela confiasse em mim mais do que em qualquer outro cara e estamos vivendo uma grande vida juntos.